A imortalidade da alma era a crença e a grande preocupação que os antigos egípcios possuíam. Para eles, a morte era somente a passagem desta vida para outro mundo. No entanto, para que uma pessoa alcançasse a tão sonhada imortalidade do outro lado da vida com os deuses, era necessário que esta passasse por um teste espiritual. Segundo a crença, o teste era realizado por uma criatura do mundo dos mortos, sendo considerado uma das principais divindades egípcias, conhecido como o Deus dos Mortos. Seu nome, Anubis. Assista este vídeo até o final e descubra mais sobre este grande mistério. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. E caso queira patrocinar este canal, os detalhes estão na descrição do vídeo. A religião dos antigos egípcios era baseado na crença a vários deuses. Uma crença que atualmente chamamos de politeísmo. Os antigos egípcios prestavam culto e adoração a deuses que, segundo a tradição, vieram das estrelas. Estes seres eram sempre representados por formas antropozoomórficas, que significa metade homem, metade animal. A história antiga dos egípcios conta que vários conhecimentos e habilidades foram ensinados pelos deuses. Possuidores de grandes sabedorias ensinaram ao homem como se comportar perante a sociedade, adotando métodos de controle, organização e, consequentemente, ajudaram os egípcios a construir uma das maiores civilizações que o mundo já conheceu. Segundo a história, além do conhecimento das coisas desta vida, os deuses ensinaram ao homem coisas do mundo sobrenatural. Como exemplo, a grande caminhada que uma alma tem a fazer para que em determinado tempo alcance a imortalidade. A preocupação dos antigos egípcios com a vida após a morte era tanta que manuais eram confeccionados especificamente ao morto, de forma a explicar passo a passo de como se conduzir após ao mundo espiritual. Esses manuais eram conhecidos como o Livro dos Mortos e eram colocados próximo ao cadáver, para que este pudesse fazer a longa jornada a outro mundo desconhecido, o mundo do além. Estes livros possuíam várias orientações sobre a vida após a morte, encantamentos, feitiços e muitos rituais de magia. Em todos estes livros existem a menção de um ser sobrenatural, que, segundo a mitologia egípcia, era o responsável por guiar e conduzir a longa jornada do morto ao submundo. Este ser, considerado uma importante divindade, tinha por nome Anubis. Anubis é o nome em grego do deus dos mortos do Antigo Egito. Além dos mortos, também era considerado o deus dos moribundos e também o deus da mumificação. Sendo representado como protetor das pirâmides, era sempre associado
com a vida após a morte. Na língua egípcia, Anubis era conhecido como Impu, mas também era grafado como Anupu, Ampu e Iempu. Uma das menções mais antigas deste antigo deus está descrito nos textos das pirâmides do antigo Império Egípcio, onde é frequentemente associado ao enterro do faraó. Anubis sempre foi representado como um ser possuindo corpo humano e cabeça de chacal. No entanto, alguns cientistas dizem que a cabeça de Anubis, apesar da semelhança com um chacal, difere em vários aspectos, levando-os a crer que Anubis é a representação de algum animal que não conhecemos. A cor preta, que representa Anubis, tem relação direta com o significado funerário, uma vez que as resinas e o betume davam este aspecto às múmias, tratadas com estas substâncias. Esta cor representa a putrefação dos corpos e, ao mesmo tempo, simboliza a ressurreição, mas também é associado à fertilidade. O culto a Anubis teria começado entre os anos de 3100 e 2686 a.C., na época da primeira dinastia egípcia. Em sua mão direita, ele segura um cetro, e na esquerda, a chave que representa a vida e a morte. Além disso, Anubis tem como símbolo um chicote que ele carrega junto ao seu corpo. Este ser espiritual era também conhecido como o protetor das múmias, que ficavam nas tumbas. Ele era encarregado de protegê-las das forças que tentavam prejudicar a pessoa morta. Anubis sempre é representado a um papel fúnebre. Também é associado ao olho de Horus. Assume nomes como aquele que está sobre a sua montanha, aquele que está no local do embalsamento, o que preside na tenda divina, Senhor do país sagrado e também como abridor dos caminhos do norte. Em toda procissão pública no Egito, sempre no início, não poderia faltar a representação de Anubis marchando, dado a grande importância que este ser possuía aos antigos egípcios. Segundo a lenda egípcia, Anubis é um guardião responsável por fazer o julgamento do morto na outra vida. Quando chegavam à sala das duas verdades, o merecimento da imortalidade do indivíduo era colocado em prova por um teste realizado por ele. A história conta que o coração do morto é colocado em uma balança, a fazer mediação com a pena da verdade, que pertencia à consorte de Tote, Maat, a deusa da verdade. Segundo a lenda, todos os atos de uma pessoa praticado em vida estariam armazenados em seu coração. Caso o coração do morto fosse cheio de maldades, este era mais pesado que a pena e, consequentemente, era reprovado no teste. Este era indigno de seguir a grande viagem e logo seu corpo era devorado por um demônio chamado Amit, cujo corpo era composto por partes híbridas de um leão, hipopótamo e crocodilo. Mas, caso o coração fosse mais leve que a pena da verdade, isto significava que a pessoa em questão era cheio de bondade, poderia atravessar o Nilo e ter acesso ao paraíso, rumo às estrelas, e alcançar a tão sonhada imortalidade.
ou até mesmo sua alma poderia voltar ao seu corpo físico. A história de Anubis é algo um tanto intrigante. Sua linhagem vem dos antigos deuses que desceram à Terra, vindo das estrelas. A história conta que o seu nascimento era originário de uma deusa, uma divindade por nome de Néfitis. Néfitis havia brigado com o seu marido, um deus por nome de Sete. Este não poderia ter filhos, e para se vingar dele, Néfitis resolveu se passar pela deusa Ísis. Néfitis aproveitou-se de sua semelhança com Ísis e, consequentemente, acabou se deitando com o deus Osíris, vindo a ter um filho, por nome Anubis. Este passou a ser encarregado do mundo dos mortos, do julgamento da alma dos homens e também o guardião dos segredos mágicos. Os deuses Sete e Osíris eram irmãos. Sete, acumulado de ódio de não poder gerar filhos, estava enciumado pela quantidade de terra que Osíris governava. Com isto, Sete acabou assassinando seu irmão Osíris, despedaçando seu corpo por toda a terra do Egito. No entanto, a deusa Ísis, esposa de Osíris, convoca Anubis, o deus dos mortos, e reúne os pedaços do corpo de Osíris, realizando o primeiro embalsamento, tornando-o a primeira múmia, que por ocasião do destino era o seu próprio pai. Anubis, com seus poderes mágicos, acaba ressuscitando-o dos mortos e o deus Osíris passa a viver no submundo e assume o posto que seu filho Anubis exercia, pesando o coração dos mortos e decidindo o seu destino. À medida que o mito amadurecia, a história diz que Anubis, em respeito ao seu pai Osíris, não mais assumiu o posto de deus do submundo. No entanto, ficou encarregado de somente guiar as almas dos mortos e cuidar dos rituais de morte e embalsamento. A partir de então, a fim de imitarem os feitos dos deuses antigos, os egípcios então começaram a adotar o processo de mumificação dos corpos. E uma religião surgiu em torno destes acontecimentos. Os sacerdotes do deus Anubis, chamados Stim, começaram a invocar Anubis em seus rituais de embalsamento. Cidades eram construídas dedicadas a Anubis. Estas eram conhecidas pelo grande número de múmias e até mesmo por cemitérios inteiros de cães. Os sacerdotes usavam máscaras de chacais durante as mumificações. A ideia era que a conservação do corpo influenciava na passagem da alma ao mundo espiritual, despertando-o no além, e que isto era preciso ser feito para viajar rumo às estrelas, ao encontro do deus Osíris. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.